Albino Santos de Lima, 42 anos, é apontado pela Polícia Civil do Estado de Alagoas o maior assassino em série. Conhecemos psicopatas e lemos sobre em que eles possuem já um comportamento bizarro desde a infância, maltratam animais, têm explosões de raiva, possuem comportamentos estranhos, bizarros. Mas esse serial killer chamado Albino Santos de Lima, nascido em Maceió, Brasil, era super calado. Não teve esses sinais. Muito tímido, muito quieto, introspectivo, tanto na sua casa quanto na sua escola. A família era uma família tradicional, comum, brasileira, não teve nenhum sinal de violência. E nós vamos falar dele. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aí no joinha, compartilha e comenta. Albino Santos Lima nasceu dia 22 de agosto de 1982 em Maceió. Não tem nada registrado como algo incomum no nascimento dele. O pai dele era militar, considerado pelas pessoas ao redor como um homem muito correto, sem histórico de violência. A mãe, também considerada como uma mulher muito doce, tranquila, sem histórico de violência familiar, nada fora de um padrão normal da época. Albino estudou em escolas estaduais públicas de Maceió e, por ele ser muito quieto, com muita dificuldade de se entrosar, ele tinha muito bullying, né? As crianças faziam muito bullying com ele. Provavelmente ele tentava se relacionar com alguma garota e sofria muitas rejeições. Em relato com os professores, eles disseram que Albino era um menino muito silencioso, muito quieto. Era tipo um garoto invisível, não falava, extremamente obediente. Provavelmente isso fez ele entrar num mundo de fantasia ali, e onde ele se isolava cada vez mais. Ele tinha uma fixação em jogos eletrônicos, passava horas dentro do quarto jogando. Não se sabe o jogo que era, até porque as pessoas elas confundem que jogos influenciam o comportamento, mas entende-se que ele já vem com algumas predisposições. Mas ele jogava exatamente para fugir da realidade. E depois a fixação dele, o hiperfoco dele foi em vigilância, em armas táticas, em coisas relacionadas à segurança. Tanto que ele começou a fazer um curso depois de ser vigilante e entrar como agente penitenciário. Importante falar que a família de Albino era uma família extremamente também introspectiva. Não se via eles saindo, conversando com outros grupos. Tinha, assim, uma rigidez de regras, mas não violência, mas horário é horário, rotina é rotina. Então, havia, sim, essa rigidez de regras, tá? Então, é importante a gente ter essa observação, mas lembrando que isso é importante dentro de uma casa, mas pode ser um dos gatilhos ali por uma pessoa que já tem uma predisposição, tá bom? Mas só falando como observação. Albino não conseguia lidar mesmo com as rejeições, e isso desregulava muito. Mas ele não era aquela criança, adolescente que explodia para fora, era interno. E o gatilho principal para jogar tudo isso para fora foi a morte da mãe dele. Quando a mãe dele faleceu, assim, logo em seguida, ele cometeu o primeiro crime, que foi extremamente, assim,
fora do contexto de um psicopata, por exemplo. Ele não quis ver a vítima sofrer. Ele simplesmente se encapuzou. Ele stalkeou a vítima e atirou na vítima e deixou lá. Não teve violência sexual, nada. Eu considero que Albino era um stalker. O prazer dele era stalkear. Então, desde sempre, ele sempre foi fissurado, obcecado, hiperfocado em câmeras de segurança, em como trabalhar com isso, tanto que o trabalho dele era, né, verificar câmeras de segurança. Ele tinha esse hiperfoco. Então, o Albino, ele era um stalker. As vítimas eram entre 13 anos a 21, 22 no máximo. Uma hipótese. Por ele ter sofrido rejeições na adolescência, nessa faixa etária, é como se ele tivesse tentando punir as meninas que, né, disseram não para ele. Assim como o Ted Bundy, né? Se você ouvir meu vídeo do Ted Bundy, foi exatamente assim, uma ex-namorada que o rejeitou e aí ele foi procurando pessoas igual aquela moça na mesma faixa etária. Então, cabelos pretos do Albino era cabelos pretos ali, magras, é o estereótipo dele, entre 13 a 21 anos. Confirmadas foram 10 vítimas em Maceió, tá? Mas teve várias aí que não conseguiram confirmar. Os homens que foram mortos é porque tentaram salvar as meninas, ou era namorado, irmão, algo assim, tá? Mas o foco dele era essas meninas, essas mulheres, 13 anos a 22 anos. A maioria dos predadores, psicopata, ou como diz o DSM-5, hoje é personalidade antissocial, eles precisam de uma gratificação psicológica. No caso do Albino, era o stalker. Ele ficava dias, semanas ou até meses stalkeando aquele perfil daquela mulher que, como eu disse, que lembrava, de repente, as mulheres que ele queria se relacionar e o rejeitava. Era sempre o mesmo biotipo, cabelos pretos, morena, magras, entre 13 a 18, 22 anos. E ele focava e stalkeava, digitalmente, virtualmente mesmo. Aonde aquela pessoa ia, o que ela fazia, com quem ela iria, aonde ela estaria. E no momento certo ali, dentro da mente dele, ele atacava, mas sem violência sexual, a queima-roupa, um boné preto e vestindo um capuz, né, preto, era gratificação. E outro ritual. Antes do ataque, ele tinha uma pasta no computador dele das fotos dos lugares que essas pessoas iriam. E depois ele ia até o túmulo dessas mulheres, tirava foto e juntava, né, nessas fotos que ele stalkeava. Essa era a gratificação perversa dele. O último assassinato dele foi de Ana Clara, de 13 anos. E então, como a polícia ali já estava, né, juntando todas as provas, conseguiram capturá-lo e viu todas as pastas, todos os troféus, entre aspas, mórbidos dele, né? E outra coisa, ele é misógino, né? Ele é misógino e tudo mais. E quando ele foi falar no júri, ele disse que ele usava muitas fantasias, assim, né? Manipulativas. Mas não que ele acreditava nisso, não. Era para realmente se escapar e, de repente, dizer que ele era inimputável ou algo assim. Ele dizia que as pessoas que ele matava, assassinava, foi o arcanjo Miguel que pediu para ele matar para limpar o mundo. Porque eram mulheres pecadoras, né? E
Enfim, é uma mente extremamente perturbada.